Olá para você que está assistindo, eu sou o Rafa Martins e esse é o nosso quarto encontro para tratar de sonoplastia. No encontro passado, a gente viu o que é o eixo narrativo e como ele pode ser utilizado na criação de experiências sensoriais. Vimos também o que são essas experiências sensoriais e como elas se relacionam com a produção e a elaboração da sonoplastia. Hoje a gente vai continuar desenvolvendo esse lado prático da sonoplastia e vamos criar de fato esses símbolos sonoros, esses sinais sonoros para as nossas obras, para as nossas contações de história, espetáculos de teatro, novela, cinema, enfim. É disso que se trata o encontro de hoje. Pega papel e caneta, porque a gente vai entender alguns conceitos, mas hoje a aula é prática também. Então, vamos que vamos. Muito bem, agora que a gente já sabe o que são as experiências sensoriais, cabe a nós, enquanto sonoplastas, buscar recursos para propor as experiências sensoriais aos nossos espectadores. E é aí que a gente entra com a primeira definição da aula de hoje, que é o código da sonoplastia. O que são os códigos da sonoplastia? O que esse termo quer dizer? Os códigos da sonoplastia nada mais são do que gatilhos que adicionam valor sensorial à experiência que está sendo proposta através da narrativa. Então, é através desses códigos, é através desses símbolos, desses gatilhos, que os nossos espectadores vão sentir esse lado instintivo e sensorial. É por esses códigos que os nossos espectadores vão poder passar por essa experiência sensorial. Consequentemente, os nossos espectadores vão se sentir ainda mais imersos naquela experiência. Vamos voltar a falar agora do papel do sonoplasta nessa confusão toda, nessa brincadeira toda. Para o sonoplasta ser capaz de promover, de criar códigos da sonoplastia eficientes, ele precisa ter domínio de 3 elementos básicos. São 3 elementos que norteiam o trabalho do sonoplasta. O primeiro deles, que a gente já falou aqui em vários dos nossos encontros, é a observação. Essa observação aqui, ela pode ser interpretada de 2 maneiras. Primeiro, como a gente já disse, o sonoplasta precisa ter a escuta e os olhos sempre abertos para tudo que está ao nosso redor. Para os sons da natureza, para os sons da cidade, para os sons das pessoas, para os sons dos objetos, para os sons dos momentos, para os sons das emoções. A gente tem que estar de escuta e olhos abertos para entender esses sons e para ser capaz de armazená-los, para que quando for possível, para quando for necessário, a gente utilizar desses sons nas nossas obras. Mas a observação do sonoplasta agora assume um outro papel também, relacionado à execução desses sons. Além de sermos observadores ao que está ao nosso redor, a gente tem que prestar atenção ao que o texto está pedindo e, mais do que isso, entender que tipo de recurso que vai nos proporcionar o som que a gente quer. Por exemplo, eu preciso ser capaz, enquanto sonoplasta, de executar o som de chuva em determinada cena do meu espetáculo. Mas quando a gente está fazendo teatro, nem sempre a gente pode contar com o recurso da água em cena, né? Da água no palco. Tem palco que a gente simplesmente não pode molhar, por nada nesse mundo. Então eu não consigo usar esse recurso da chuva in natura na minha cena. Portanto, eu preciso recorrer a outros recursos para que eu construa esse som de chuva. E aí eu posso usar chocalhos, posso usar pau de chuva, posso usar diversos elementos, posso usar, por exemplo, um cachixi. Posso usar diversos instrumentos para proporcionar esse som de chuva. Mas para saber qual instrumento eu utilizo, eu preciso conhecer esse instrumento. Eu preciso experimentá-lo, eu preciso testá-lo. E por isso é que a minha observação precisa estar sempre atenta. Eu preciso estar sempre com olhos e escuta abertas para que eu consiga escolher a melhor maneira de executar o som que eu estou propondo. Um outro aspecto da observação que precisa ser muito salientada aqui é a observação em relação ao texto, em relação ao roteiro ou à dramaturgia que eu estou querendo executar. Eu preciso
entender os momentos em que meus códigos da sonoplastia serão inseridos, eu preciso entender quais sons são mais específicos para aquele tom que a história está seguindo, se é um tom mais soturno, se é um tom mais alegre, se é um tom mais introspectivo. As minhas sonoridades da sonoplastia, os meus sons, mesmo os sons ambientes, eles precisam casar com essas ideias. Então eu tenho que ter essa observação atenta também ao texto e não só ao ambiente ou aos instrumentos que eu vou utilizar. Passado esse ponto da observação, o segundo domínio que o sonoplasta precisa ter é em relação à ideia de inventividade. Eu vou voltar no som da chuva para vocês entenderem o que é ser inventivo. Como eu disse, às vezes eu não posso proporcionar aquela chuva visualmente, eu não posso jogar água no meu palco se eu estou no teatro. Mas ainda assim eu preciso fazer com que aquela chuva esteja presente pelo som, no caso da sonoplastia. Então, eu preciso de recursos que me possibilitam passar essa experiência sensorial para o meu espectador. Às vezes eu vou achar os chocalhos e os cachixis, como eu disse. Às vezes eu vou recorrer aos paus de chuva, às vezes eu vou recorrer a sons mecânicos reproduzidos nas caixas de som diretamente, mas nem sempre eu tenho esses recursos à minha mão. Eu, particularmente, não tinha nada disso aqui antes de vir para o quintal, mas eu já produzia as minhas sonoplastias, eu já fazia os meus trabalhos acontecerem, independente desses recursos ou não. Muitas dessas vezes eu tinha que recorrer a objetos que eu tinha na minha casa, panelas, potes de plástico, saco de arroz, saco de farinha, um pote de plástico com arroz dentro para fazer o meu próprio chocalho. Eu mesmo produzia os meus instrumentos. E é aí que está a chave da inventividade. O sonoplasta precisa ser capaz de produzir as suas obras, de produzir os seus códigos da sonoplastia com qualquer que seja o recurso que ele tenha em mãos. Seja esses recursos os mais apropriados ou não. Eu preciso ter criatividade e engenhosidade para usar o que eu tenho para fazer os meus trabalhos. Então fiquem bem atentos aos sons que rodeiam vocês, para que vocês consigam usar esse repertório criado a partir da observação em prol dessa inventividade que a gente precisa dominar. Esse aspecto da inventividade e da criação dos nossos próprios recursos, ele está muito relacionado a um conceito que eu particularmente gosto muito dentro do meu trabalho, que é o conceito da reutilização e da reinterpretação de alguns objetos, de alguns recursos que eu tenho. A gente, enquanto sonoplasta, pelo menos na minha experiência com os sonoplastas que eu tive contato e com as escolas de teatro e de artes cênicas que eu me identifico, a gente prioriza muito pela questão da reutilização. E muitas vezes essa reutilização está ligada à reciclagem, a utilizar de materiais reciclados para criar os meus próprios instrumentos. Então a gente pode usar garrafas PET, a gente pode usar tampinha de garrafa para fazer chocalho, para fazer, enfim, diversos instrumentos de efeitos sonoros. Então eu tenho que ser capaz de ir atrás desses sons e para que eu consiga criar esses sons, eu utilizo de recursos de matérias-primas simples e muitas vezes recicláveis. Além de inventivo, eu estou sendo sustentável. E aí a minha sonoplastia fica ambientalmente rica também, né? Ecologicamente interessante. Então fiquem atentos a esses objetos reciclados. A gente tem muita potência, muita possibilidade a partir deles. Muito bem, já falamos da inventividade e da observação. Qual que é o terceiro elemento da sonoplastia? Terceiro elemento da criação que o sonoplasta precisa dominar. É um elemento muito básico e que vocês vão se deparar com ele em todas as obras que forem fazer, que é o seguinte: um sonoplasta precisa necessariamente ter domínio da narrativa. Eu já disse para vocês em aulas anteriores que o sonoplasta também conta a história, que a sonoplastia também conta a história. Por quê? Porque o nosso trabalho, o nosso exercício está intimamente ligado com o que o texto está me pedindo. Às vezes, o meu narrador, ele não vai dizer que João se sentia muito triste porque a mãe dele foi embora. Mas a música que eu vou colocar, somada
a interpretação do meu ator que está fazendo o João já vai me passar essa sensação de que João está muito triste porque a mãe dele foi embora. E aí eu tenho a minha música contando essa parte da história, junto com o papel do ator. Mas ainda assim, a minha música é parte fundamental nesse momento. Portanto, para que eu consiga fazer isso ser possível, para que eu consiga tornar viável, interessante, coerente, possível, bonito e imersivo esse momento que o texto está me pedindo, eu, enquanto sonoplasta, preciso primeiro entender o que o texto está me pedindo. E eu só consigo isso se eu leio, releio e releio e releio quantas vezes precisar aquele texto. Eu preciso ter as falas decoradas tanto quanto os atores, para eu saber em que momento os meus sons vão entrar, para eu saber inclusive se eu devo colocar um som ou não, para não atropelar a fala do meu ator, para eu saber onde é que eu tenho que buscar esses sons que eu quero colocar, se são sons mais alegres, sons mais soturnos, mais intimistas, como eu disse anteriormente. Então, é o meu texto é o ponto de partida do trabalho. É a partir dele que eu vou entender qual é a demanda de sonoplastia daquela obra. E eu só consigo entender isso se eu tenho domínio dessa narrativa, para que eu, enquanto sonoplasta, conte a história junto com os atores, com o diretor, com a contrarregragem, com a luz, com o cenário e com tudo aquilo que está compondo aquela produção. Para fechar todos esses três conceitos, numa ideia básica, numa ideia central, eu preciso dizer a vocês agora uma máxima da sonoplastia. É uma regrinha chave, é uma regra de ouro, uma frase de ouro que vai nortear todo o meu trabalho e toda a minha pesquisa de sonoplastia. Atenção para vocês anotarem. O sonoplasta precisa necessariamente complementar a experiência que a narrativa propõe e nunca prejudicá-la. De novo, para vocês fixarem essa ideia na cabeça. O sonoplasta precisa necessariamente complementar a experiência que a narrativa propõe e nunca prejudicá-la. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo o meu trabalho, tudo que eu estou desenvolvendo enquanto sonoplasta, tudo que eu estou desenvolvendo para os sons da minha peça, da minha novela, do meu filme, precisa deixar aquela experiência mais rica, precisa trabalhar em prol da narrativa, precisa trabalhar a favor da narrativa e de tudo que a narrativa significa. Estou falando de composição de cenário, composição de cena, composição de personalidade dos meus personagens, composição de emoções e sensações que eu quero trabalhar na minha cena, do tom, da postura cênica que está sendo desenvolvida naquele momento. Eu preciso fazer que o meu som encaixe perfeitamente nessa ideia que o texto está querendo trazer. Eu não posso atropelar essa ideia. Eu não posso romper com esse acordo, de certa maneira, que o meu texto está desenvolvendo. Eu não posso prejudicar aquele andamento. Eu não posso prejudicar, inclusive, o ritmo da narrativa, o ritmo que a história está seguindo. Se a minha música ela precisa ser trabalhada e preparada momentos antes e muito tempo antes do que de quando ela vai de fato ser presente na cena, eu devo mesmo colocar aquela música? Ela se torna viável dentro daquela ideia? Se o meu som, agora pensando numa sonoplastia produzida ao vivo, por exemplo, se o meu som ele precisa de muito tempo para que eu me prepare para executá-lo, se eu preciso, por exemplo, utilizar desse violão e ele não está afinado na afinação que eu preciso naquele momento, será que aquele som é o mais adequado? Ou eu vou criar um buraco dentro daquela narrativa para colocar o meu som? Porque toda a peça vai ter que parar para eu fazer o que eu estou querendo, e aí só depois que eu terminar a peça continua caminhando. Eu estou agregando ou eu estou prejudicando aquele ritmo? Tudo isso tem que ser pensado, porque por mais que às vezes eu queira propor um contraponto através da sonoplastia, e eu posso fazer isso, por exemplo, estamos trabalhando num filme romântico, numa comédia romântica, aliás, num filme de romance, que não é uma comédia. E nesse filme de romance,
A cena principal, o ápice daquela história, é o beijo do casal protagonista. Eles passam o filme inteiro tentando se encontrar para consumar aquele amor através do beijo, do símbolo do beijo. E na hora que os meus dois seres principais daquela história finalmente conseguem se encontrar para se beijar, eu proponho uma ruptura na cena. Eu coloco um terceiro elemento aparecendo de repente, impedindo que aqueles dois se beijem. Eu proponho um fenômeno da natureza acontecendo, impedindo que aqueles dois se encontrem. Eu proponho, inclusive, através da sonoplastia, uma ruptura daquela energia. Tá todo mundo ansioso para aquele momento, a trilha sonora tá indicando que o ápice vai acontecer, tá naquela crescente emocional, tudo caminhando a favor, e aí eu rompo com isso e coloco um som de ruptura mesmo, um som que quebra com toda aquela ideia. Esse momento de ruptura, de contraponto, esse momento em que eu quebro toda aquela construção que eu estava desenvolvendo até ali, aquilo me ajuda a contar a história que eu estou querendo? Por exemplo, se nesse momento entra uma terceira pessoa e impede que o meu casal protagonista se beije, essa pessoa, aquele momento em que ela aparece, a atitude que ela tem de interromper o casal é relevante para a história? Tá querendo propor alguma coisa? Tá querendo me dizer que aquele não é o momento certo para os dois se beijarem? Porque outras coisas precisam acontecer para que finalmente eles se encontrem com tranquilidade, com calma, com paciência, no lugar perfeito para eles se beijarem? Se sim, beleza, porque eu estou ajudando o meu filme, a minha cena, a minha novela, a minha peça, eu estou ajudando a preparar aquele terreno para que finalmente o casal se beije. E aí o meu espectador vai assistir aquilo e vai pensar, nossa, olha por tanta coisa que eles tiveram que passar para finalmente poderem estar juntos. E aí eu recompenso o meu espectador porque ele acompanhou aquela jornada, ele sentiu a dificuldade que foi aqueles dois estarem juntos e finalmente no momento perfeito, lá na frente, já pro final do filme, o casal se beija. E aí, beleza, a minha ruptura, o meu contraponto, ele funciona. Porque ele está querendo propor justamente essa ideia de que não vai ser tão fácil assim. O casal vai precisar passar por muito mais dificuldades para ficar junto. E aí a minha história, a minha narrativa vai contar quais são essas dificuldades para que finalmente alguma coisa aconteça lá na frente. Agora, se o meu casal já passou por tudo isso, se o meu casal já viveu todos os momentos, todas as dificuldades que eles precisavam viver, e lá no final do filme, quando eles finalmente vão poder se beijar, eu simplesmente coloco um som, coloco um personagem, coloco alguma coisa para romper com aquela ideia de novo, simplesmente porque eu quero fazer uma piada, simplesmente porque eu quero causar uma sensação mais cômica para minha cena, será que eu estou agregando aqui com essa construção? Será que eu estou propondo alguma coisa que complemente a minha narrativa? Ou eu estou simplesmente quebrando com todo o clima que foi proposto até ali para fazer uma piada e depois o casal vai finalmente se beijar, mas aí todo o clima de recompensa e de expectativa já foi quebrado e o meu espectador já nem se interessa mais por aquele beijo? Consegue entender a diferença que uma ruptura proposital, bem pensada e com conceitos bem estabelecidos dentro da narrativa propõe, em detrimento de uma ruptura sem muita conexão com o que o desenvolvimento do texto estava me trazendo, pode ser capaz de fazer? É nesse ponto que essa regra que eu estou falando para vocês vale. A mesma coisa a gente pode acrescentar, a gente pode trazer um outro exemplo, a gente está num momento em que os filmes de heróis são muito famosos, né? São muito populares. Nesses filmes de herói, a gente tem a figura de um vilão imponente, grandioso, forte, difícil de ser vencido. Esse vilão ele precisa ser ameaçador. Então eu trago uma trilha sonora ameaçadora, eu trago sons para esse vilão, uma voz imponente, eu trago experiências sensoriais, eu trago códigos da sonoplastia para o meu espectador sentir que esse vilão é imponente, forte, ameaçador.
Se no meio disso tudo que eu estou construindo, eu coloco uma música infantil no fundo da cena, enquanto o meu vilão ele tá se mostrando ameaçador e imponente, eu não passo essa verdade para o meu espectador. Eu não ajudo a construir essa imagem imponente que eu quero passar. E aí quem está assistindo não consegue sentir o perigo e a urgência que esse vilão está querendo propor. Então, quando o meu herói for de fato confrontar o vilão, eu não vou achar que aquilo tá difícil. Eu não vou achar recompensador quando o meu herói ganhar desse vilão, por exemplo. A minha sonoplastia precisa casar com essa ideia imponente, ameaçadora e perigosa que o meu vilão tem que ter. E é aí que a nossa regra se faz valer de novo. Vou repeti-la para que vocês registrem bem essa ideia. O sonoplasta precisa necessariamente, a sonoplastia precisa necessariamente complementar a experiência que a narrativa propõe e nunca prejudicá-la, mesmo que esse complemento seja um contraponto. Tá bom? Então vamos continuar com o nosso conteúdo. Agora que a gente já entendeu o que são os códigos da sonoplastia e como a gente utiliza das experiências sensoriais para criar esses códigos, aliás, como a gente utiliza dos códigos da sonoplastia para proporcionar essas experiências sensoriais, existem outras duas maneiras de utilizar os códigos da sonoplastia ou de elaborar esses códigos da sonoplastia para que eles agreguem a nossa história. Atenção! Além de proporcionar experiências sensoriais, o meu código da sonoplastia pode servir para pontuar ou enfatizar um elemento da história que eu quero pontuar ou enfatizar. Por exemplo, vamos voltar aos exemplos dos filmes. O meu protagonista, o protagonista da minha história, é um herói. E ele faz parte de... Aquela história acontece num ambiente épico, né? Em cenários épicos. O meu protagonista ele enfrenta desafios épicos e grandiosos e perigosos. E tudo muito grandioso, tudo muito voluptuoso, né? Tudo muito imponente e grandioso. O meu protagonista, quando ele supera esses desafios grandiosos e voluptuosos e enfim, ele precisa de uma música tão grandiosa quanto. Ele precisa de um tema sonoro que ajude a trabalhar o tamanho da conquista que ele acabou de alcançar. Ele precisa que a música tema dele me passe essa noção de epicidade, não sei se essa palavra existe, mas a música tema dele precisa mostrar para o espectador o quão épico é aquela conquista do meu protagonista. Até rimou. E nesse caso eu tô pontuando e enfatizando o meu protagonista, porque ele tem uma música tema, e estou pontuando ou enfatizando também o tamanho dos desafios que ele enfrenta. Existem outros tipos de pontuação ou enfatização também, e todas elas estão relacionadas a uma ideia base de domínio que eu falei, do que o sonoplasta precisa ter, que é o seguinte: quando é que eu vou enfatizar ou não aquele personagem, aquele elemento da minha história? Porque se eu coloco essa música épica, por exemplo, toda vez que o meu protagonista está em cena, ela deixa de ser épica na terceira vez que eu colocar. E aí fica redundante. O meu protagonista perde esse peso que eu quero trazer para ele. E fica uma coisa genérica, se transforma em uma coisa genérica. E dentro da minha história eu começo a criar os meus próprios clichês dentro do universo que eu estou desenvolvendo. Isso não é tão legal. Então, além de trabalhar essa ideia da epicidade dentro da minha produção de sonoplastia, eu preciso entender também quando é que essa produção deve ser ou não executada para trabalhar essa ideia que eu quero desenvolver. Outro exemplo de pontuação ou ênfase. Às vezes eu coloco na minha cena, vamos supor que eu estou numa peça de teatro, eu coloco na minha cena um objeto que vai ser muito importante para a conclusão daquela história que eu estou contando. Ele é um elemento chave daquela história que está sendo contada. Eu posso dizer, através do texto, através das falas, que essa é a espada
que o grande mago Merlin deixou para o seu pupilo. Ou eu posso simplesmente trazer a espada para a cena e trabalhar elementos sonoros para mostrar que aquilo ali carrega um valor agregado que ainda vai ser trabalhado em algum momento, para que eu não precise dizer aquilo, para que eu não precise trabalhar com palavras, eu posso trabalhar com sensações. E aí, de novo, eu estou agregando esse valor da experiência sensorial. A minha música, o meu som, o meu ruído, a minha vibração vai passar essa mensagem para mim, de que aquela espada é um elemento que vai ser usado lá na frente, e não é uma espada comum que pode ser descartada a qualquer momento. O código da sonoplastia, além de servir para propor experiências sensoriais e também de pontuar ou enfatizar algum elemento, ele serve para propor, para apresentar uma transição de tempo, espaço ou tom na minha história. O que isso significa? Através da minha música, através do meu som, eu posso indicar que os dias, as horas, os meses, os séculos, os milênios estão passando. Eu posso indicar que os meus personagens estão saindo do ponto A e indo para o ponto B, ou seja, eu estou indicando uma troca de cenário. Ou também eu posso mostrar que o meu personagem ele está mudando de emoção. E, consequentemente, a minha história muda de tom. O personagem protagonista, ele acaba de alcançar uma conquista super importante para ele. Então ele está super eufórico, super feliz. Mas aquela euforia, aquela felicidade é rompida radicalmente quando ele vê que um desafio ainda maior e ainda mais amedrontador aparece. E aí ele se sente acuado, se sente com medo, se sente inseguro. E essa energia, essa troca, essa transição da euforia para o desespero e para o medo é uma transição de tom na minha história. Porque o protagonista é o que está guiando esse mapa sensorial, esse mapa emocional que a minha história tem. E a sonoplastia tem papel fundamental nesses pontos, nesses quesitos. A gente pode usar o som de um relógio, por exemplo, para indicar a passagem de tempo. A gente pode colocar uma música com uma letra que diz que a gente está saindo do verão e indo para o outono. A gente pode trabalhar outros elementos, som de vento, som de chuva, som de primavera, né? Os passarinhos cantando e o sol nascendo e aquela música solar acontecendo para indicar que houve uma passagem de tempo. E um exemplo para passagem de espaço, para essa transição de espaço, o exemplo que eu acho mais legal de mostrar para vocês é um exemplo da Branca de Neve e os Sete Anões. Quando os Sete Anões eles saem do seu trabalho rumo à sua casa, o que eles fazem? Eles cantam. Eu vou pra casa agora, eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatipum, eu vou. Nessa música, a gente tem a execução, para mim, que é uma das execuções mais legais, mais simplórias, mais singelas e mais eficientes dessa transição de espaço. Os meus personagens, os Sete Anões, eles saem daquele trabalho e vão em direção às suas casas, sem que o meu narrador, sem que algum personagem, sem que alguém precise dizer vamos embora, estamos embora, está na hora de sair do trabalho e ir para casa, o fim do expediente chegou e eu só quero descansar. Ninguém precisa dizer isso, porque a música já está me contando. A música está me dizendo com palavras, mas palavras contextualizadas, que os meus personagens estão largando seus trabalhos e indo para suas casas. Então a gente tem uma transição de espaço, uma transição de cenário acontecendo e a música compõe perfeitamente com esse momento. Mas além desse exemplo dos Sete Anões, existem outras maneiras de trabalhar essa transição de espaço. A gente pode indicar, por exemplo, através de passos, né? Os meus personagens eles estão caminhando, eles estão se dirigindo de um lugar para outro. Então eu posso colocar som de passos, sons de sapatos pisando no chão para indicar que esses personagens estão saindo do lugar.
Eu posso usar duas músicas diferentes para indicar que o cenário X, que é uma floresta bem bonita, cheia de flores e árvores, tem uma música específica para ela, enquanto que o meu calabouço super árido, super frio, aquele ambiente intimidador, tem outra música. E aí eu estou mostrando que existem dois cenários diferentes sendo trabalhados a partir da música. E somado a essa ideia de que dois espaços diferentes estão sendo apresentados, nesse exemplo que eu acabei de dar, eu tenho também uma transição de tom, que eu já falei aqui do que se trata. Quando eu saio de uma floresta super aconchegante, com cheiro de ar puro, com pássaros cantando, com flores bonitas de cores vibrantes, indo para um calabouço frio, intimidador e super opressivo, eu estou trabalhando duas energias aqui, uma energia acolhedora e uma energia opressora. Então eu tenho também, além de espaços diferentes, tons diferentes para minha história. Tons e desafios diferentes que o meu personagem vai ter que viver, vai ter que vivenciar. Quando ele sai de um lugar que ele quer estar, no caso da floresta, e se dirige para um calabouço, ele reage de maneira diferente àqueles dois lugares. Então eu tenho tons sendo trabalhados naquela história. Muito bem, espero que vocês estejam anotando tudo isso no caderno de vocês. A gente está chegando ao final dessa contextualização, desse conteúdo teórico, e daqui a pouco a gente vai para a prática. Então, siga me acompanhando com papel e caneta na mão e muita atenção. Agora que eu já entendi como é que os meus códigos da sonoplastia podem ser utilizados, como é que eles se relacionam com a ideia de experiência sensorial, de espacialização, de ênfase ou pontuação de algum elemento, ou como essa sonoplastia contextualiza o meu ambiente, eu preciso entender como eu coloco essa narrativa em prol, a favor do meu ritmo narrativo. E aí a gente entra no último conceito que a gente vai trabalhar aqui antes de ir para a prática. O ritmo narrativo, ele está associado a duas ideias principais da minha narrativa. A primeira é a postura narrativa. O que é a postura narrativa? É o gênero da minha história, se é um romance, se é uma comédia, se é um terror, se é uma história épica, se é um drama, se é, enfim, uma aventura. Isso é o gênero. Esse gênero está relacionado à postura. Além disso, a postura também pode estar relacionada ao tom da minha história. Se é uma história introspectiva, se é uma história alegre, se é uma história com uma vibe, com uma energia positiva ou uma energia negativa, se é uma história sobre assuntos muito densos e pesados e, portanto, eu preciso de uma abordagem, de uma postura mais madura. Enfim, a minha ideia de postura narrativa está ligada a esses valores temáticos. E além disso, o ritmo da narrativa está associado a um outro valor, que é o valor da dinâmica. E essa dinâmica narrativa, ela pode ser entendida da seguinte maneira, para simplificar a ideia básica dela. A minha narrativa, ela é concisa ou ela é prolixa? Ou seja, eu consigo fazer com que a minha história caminhe o tempo inteiro para frente, propondo as minhas nuances energéticas, ou seja, altos e baixos. Vai ter momentos de muita euforia, vai ter momentos mais calmos e vai ter momentos de extrema dificuldade na minha história, porque é uma história emocional. Então, essa dinâmica, ela tem que passar essas energias todas muito equilibradas, eu preciso dar tempo necessário a todas elas. Portanto, a minha história precisa ser concisa, e já que a minha história é concisa, ela não pode ser prolixa, ou seja, ela não pode ser redundante. Eu não posso demorar tempo demais em uma piada, eu não posso demorar tempo demais em um pedaço da história que não é tão relevante assim, eu não posso demorar tempo de menos no desenvolvimento de algum aspecto da minha história, da minha narrativa. Então é aí que está a ideia da dinâmica. A minha história precisa ser concisa e não prolixa. Entendidos esses dois tópicos de dinâmica e postura, eu tenho a base do meu ritmo narrativo, de como a minha história precisa caminhar para frente. E agora que eu entendi esse ritmo da narrativa, eu preciso aplicá-lo à minha construção de sonoplastia. Portanto, passado esse período de experimentação,
Eu, enquanto sonoplasta, você, enquanto sonoplasta também, precisamos nos alinhar. Precisamos alinhar a ideia que eu quero desenvolver com a sonoplastia a esse ritmo da narrativa, para que eu consiga, enfim, alcançar o objetivo que eu disse lá atrás, que está relacionado à frase máxima do sonoplasta, que a gente tem que complementar a experiência que a narrativa propõe, ao invés de prejudicá-la. E nessa hora, eu analiso a minha sonoplastia levando em conta os seguintes elementos. Primeiro deles, coerência entre postura narrativa e sonoplastia. O que isso significa? Vocês lembram quando eu disse que se o meu supervilão ele precisa ser imponente, robusto e ameaçador, eu tenho que trazer uma música tema, uma trilha sonora e uma sonoplastia ligadas a esses valores para que essa ideia seja bem passada? É disso que eu estou falando aqui. Os códigos da sonoplastia que eu propus quando eu estava naquele período experimental, eles casam com essa ideia, com esse tom, com essa energia, com esse gênero que eu estou trabalhando na minha história? Se sim, beleza. Se não, preciso repensar esses códigos para que eles sejam apropriados para aquela narrativa. Segunda ideia que eu preciso dominar nesse momento de casamento entre sonoplastia e ritmo da narrativa. Limpeza da sonoplastia. O que eu quero dizer nesse momento? Quero dizer que agora o papel do sonoplasta é pegar toda aquela obra, todas aquelas ideias que ele teve e pensar em quais devem entrar e quais devem sair daquela obra, daquela produção. Porque nem todo som, nem toda ideia que a gente utiliza. Porque se a gente for colocar todas as ideias que a gente teve no papel, a gente estica a obra até não dar mais, até ficar redundante. E aí eu quebro com o ritmo da narrativa. Já dei um exemplo disso hoje. Quando o meu protagonista ele tem uma música tema, essa música tema ela não é tocada sempre que o protagonista aparece, porque senão os valores que eu quero trabalhar naquela música tema se perdem. Já que a minha música tema tem que trabalhar essa energia imponente e épica da conquista que o meu protagonista acabou de alcançar, se eu coloco essa música toda vez que ele aparece, ela perde essa importância, ela perde esse ar de raridade, de exceção que ela tem quando o meu protagonista alcança seus objetivos. É isso que é a limpeza da sonoplastia, entender quando é oportuno e quando não é ter um código de sonoplastia inserido na minha narrativa. Junto dessa ideia de limpeza da sonoplastia e da coerência entre tom, entre postura e sonoplastia, eu preciso também entender a funcionalidade do meu recurso. Ou seja, quando eu quero propor o som de chuva na minha peça, no meu espetáculo, no meu filme, esse som de chuva, ele não vai ficar do início ao fim do espetáculo. Ele tem um momento certo para ele ser executado. E o recurso que eu tenho é um pau de chuva, que é esse instrumento aí. As ferrovias iam cumprindo os ideais de seus pensadores, contornando montanhas, sobrepondo leitos de rios e ribeirões, cortando rochas, tudo nos braços humanos, através de picaretas, pás, padiolas, carroças de burro. O meu pau de chuva, quando eu viro ele de ponta cabeça, ele começa a produzir aquele som, a emitir aquele som que ele tem. Se eu deixo ele ir do início ao fim naquele barulho, pode ser que eu extrapole um pouco o limite de tempo que eu tenho para que aquele barulho esteja presente. Então eu preciso ter meios, eu preciso ter recursos que me possibilitem parar com aquele barulho a hora que eu quiser, para que esse barulho não sobre e nem falte no espaço que eu estou querendo propor. E é isso que é a funcionalidade do recurso. O recurso, ele me permite colocá-lo e tirá-lo no momento em que eu preciso colocá-lo e tirá-lo. Mais do que isso, eu preciso me preparar por muito tempo para executar aquele barulho no palco. Eu preciso afinar o meu violão. Eu gasto 40 segundos para afinar o meu violão. Só que eu tenho 2 segundos para afinar ele. Esse violão ele se torna não funcional, ele se torna disfuncional para aquele momento.
Se eu não posso utilizá-lo da maneira que eu preciso, no tempo que eu preciso, ele não serve para minha cena. Então eu tenho que achar outro recurso que seja funcional, que seja útil para aquela construção e que não me prejudique. É aí que está a chave da funcionalidade do recurso. Somado a esse aspecto da funcionalidade do recurso, eu tenho um outro conceito que eu preciso dominar, que eu preciso entender nesse momento de análise da sonoplastia, que é o domínio da técnica e da execução. Eu preciso saber tocar o violão se eu quiser tocá-lo, se eu quiser executar alguma música com ele. Eu preciso saber quais as possibilidades que esse triângulo me oferece, por exemplo, na hora de fazer a minha cena. Eu sei que o meu triângulo faz esse som e esse som. Então eu posso tocar um ritmo com ele. Usando dos dois sons que ele me propõe, que ele me possibilita. Mas, depois de muito estudar, depois de muito analisar esse meu triângulo, eu acabo descobrindo outras possibilidades a partir dele. Sei, por exemplo, que eu posso simular o barulho de uma faca sendo afiada, ou de uma espada sendo tirada da bainha, não é? Isso aqui eu só consigo fazer porque eu tenho domínio da técnica e da execução do meu código de sonoplastia. E esse domínio dessa técnica e dessa execução, ele só se torna possível a partir de uma ideia muito essencial para o sonoplasta e para qualquer área da arte, qualquer área, na verdade, profissional que você vá desempenhar, que é a prática, a repetição. Eu só me torno um sonoplasta bom, eu só desenvolvo esse domínio da técnica e da execução daqueles recursos que eu tenho em mãos se eu pratico, se eu entendo, se eu repito o exercício da produção daquele som. Eu só sei tocar um triângulo porque eu toco ele várias vezes até ficar bom. Eu só sei tocar um violão se eu toco esse violão várias vezes até ficar bom. Eu só domino a narrativa se eu leio o meu texto várias vezes até eu saber em qual momento entra o meu som e qual momento não entra, em qual momento, até onde vai o meu som e quando é que ele deve cessar. Então, a repetição, o treino, o ensaio é importantíssimo para o nosso trabalho. A gente só consegue fazer as coisas bem feitas se a gente exercita essas coisas. Muito bem, esses são os conceitos básicos de código de sonoplastia, são as ideias que a gente precisa trabalhar dentro da nossa produção de sonoplastia. E agora que a gente já passou por todo esse conteúdo, por métodos e conceitos e contextos e explicações, eu espero que vocês tenham feito todas as anotações que precisarem para entender o que eu estou querendo propor, as ideias que eu estou querendo trazer e os exemplos que eu dei aqui durante a aula. Agora a gente finalmente vai para a parte prática. A gente vai pegar o exercício do encontro anterior, quando a gente pegou o eixo narrativo da nossa história e associou a cada um dos elementos desse eixo uma ideia de experiência sensorial. A gente vai pegar essas experiências sensoriais e vai propor agora códigos de sonoplastia para essas experiências, para tornar essas experiências possíveis. E mais do que isso, a gente também vai trabalhar aquelas outras ideias que o código da sonoplastia tem, de pontuação ou ênfase, de transição de narrativa, de tom narrativo, de tempo ou de espaço. A gente vai criar os nossos códigos da sonoplastia a partir do que a gente fez no exercício anterior. Vamos lá? Muito bem, aqui estamos para a parte 2 do nosso exercício. Dessa vez, a ideia é criar um código de sonoplastia para cada uma das experiências sensoriais apontadas no texto. E eu vou compartilhar com vocês quais foram os meus pensamentos para a construção da sonoplastia do espetáculo Genie. Então vamos que vamos. Aqui mais uma vez cabe a gente fazer a leitura do texto antes de qualquer coisa. Antes da gente ir para o nosso mapa, né, para as respostas do nosso exercício,
a gente vai se ater a ler o texto mais uma vez, porque como eu disse em todos os encontros até agora, a repetição é que gera a eficiência. Então aqui mais uma vez nós temos o texto Geni, escrito por Paulinho do Boi no ano de 2019, e ele usou o texto Dispenso essa Rosa de Marjorie Rodrigues como pesquisa e Geni e Zé Pelim do Chico Buarque como inspiração. Mas não me deixou usar Geni e Zé Pelim como inspiração para criar a trilha sonora desse espetáculo. Safadeza que chama. Aqui a gente tem a defesa de Paulo ao texto que ele escreveu. Quem quiser dar uma pausinha aí e ler essa defesa, que é bacana, um pensamento interessante. Mas vamos para as cenas. Então temos cena 1, cena narrativa, condução ao tempo infantil de Geni, orfanato. Geni abandonado no orfanato pela mãe prostituta que não tinha condições de assumir a filha. Construção de imagens sacras utilizando um pano. Coreografia e texto. Era uma vez bendita Geni. Na esperança adocicada pela balinha oferecida no orfanato abandonada, Geni se entregava ao adulto adulterado pela santidade dos religiosos, amparados pela Sagrada Escritura, que apregoavam a moral imposta contraditória ao desejo febril. Em tom pecaminoso, usurpava aquele desgraçado destino infantil. Esse texto que eu li na boca de 4 narradores, né? Paulinho separou desta maneira na cena. Constroem-se as imagens sacras. Geni aparece no centro sendo interpelada pelo... Desconstroem-se as imagens sacras. Geni aparece no centro sendo interpelada pelo religioso opressor. Passe aqui, menina. Venha. Está na hora de rezar. Cena de abuso, formação de meninas com lenços na cabeça, hábito em fila atrás do opressor. Formação do quarto com panos, cena dos fantasmas no imaginário de Geni. Vista suas roupas, não fale. O que você está inventando? Mentirosa. Abafada, sufocada. A criança se agarrava em fragmentos de sonhos brincados nas rodas infantis como única alternativa para a esperança. O trabalho na lavanderia interrompia a utopia e a realidade se mostrava cruel demais. Transição cênica, coreografia. Cena da lavanderia com o opressor assediando. Música, mas cadê meu lenço branco? Cena 2. E veio a adolescência. O abrigo não era lar. A generosidade do desejo era confusa demais. Tudo ardia na explosão hormonal dilacerante da moral que escorria pelo sangue entre as pernas. Geni era bondosa demais para ficar entre os outros. Foi expulsa do orfanato como exemplo exagerado do pecado. Aos poucos, com uns era prazer, com outros caridade e para alguns sobrevivência. E tinha aqueles que era apenas pura diversão, mas com nenhum deles amor. E a sorte foi lançada, de casa em casa e na rua o amargor, a confirmação de quem era quem. Aqui Geni não pode ficar. Isso não é problema meu? Vá para o porto trabalhar, lá que é lugar de meninas levadas. Trouxa para lavar, casa para limpar, roupa para passar e patrão para saciar. Vem, Geni, vem me salvar. E como Geni queria gritar. A adolescente Geni tentava um rumo e a urbe mostrava suas facetas. A sobrevivência era improvisada do jeito que dava. Texto Desobediência de Ingrid Guimarães. E aqui a gente volta ao nosso exercício, né? Eu trouxe algumas ideias para vocês na última aula de experiências sensoriais para cada um desses elementos deste narrativo. E a ideia agora é criar uma composição homogênea que trabalhe esses valores dessas experiências sensoriais. Mais do que isso, que torne palpável, que torne possível para o espectador passar por essas experiências sensoriais. Então, no quando, no era uma vez, tem-se a ideia de abstração, né? De sonhar acordado, já que esse espaço, já que esse tempo onde a história acontece, melhor dizendo, é um tempo indefinido, um tempo mais subjetivo. A ideia aqui, então, é justamente trazer como os elementos do Geni eram o violão, a timba, né, instrumentos orgânicos, instrumentos acústicos. A ideia era trazer essa abstração a partir desses instrumentos. Aqui a gente tem a abstração como experiência sensorial.
E a ideia é justamente proporcionar essa experiência sensorial para o nosso espectador. Mas eu confesso para vocês que além desse aspecto da abstração, desse espaço ampliado e dilatado, né, desse campo cósmico quase dessa abstração, desse sonhar acordado, eu já quis trabalhar na trilha sonora os elementos ligados a esse valor da opressão, desse lugar, desse espaço que oprime, desse espaço e desse tempo que oprimem, né? Porque toda a construção da cena gira em torno desse sentimento da Geni. E aí, o que eu trouxe para isso foi uma melodia que passasse essa ideia. Então, como código de sonoplastia, a gente pode anotar no nosso exercício uma música com acordes menores, que são acordes que trabalham essa ideia da tristeza no violão, diferente de acordes maiores. Eu tenho um Mi maior, que é um acorde mais aberto, mais expansivo, mais solar, e um Mi menor, que me passa uma ideia mais de tristeza e melancolia. Então, para trazer esses valores, eu quis brincar com essa ideia de acordes menores, de uma ideia de música mais triste, para trazer a questão da melancolia, da tristeza, da opressão do enredo da história. Mas, para trazer essa ideia da abstração, eu brinquei com o seguinte elemento. Na música, a gente tem uma possibilidade que deve ser considerada sempre quando se faz o exercício de compor, que é o silêncio. O silêncio também é música. O espaço entre uma nota e outra conta uma história também. E nada mais, não existe, para mim, sonoramente falando, não existe nada mais abstrato do que o silêncio ocupado, desse silêncio que toma conta do lugar, desse silêncio que nos tira do chão, que é como se o silêncio fizesse sumir o chão e a gente se elevasse e levitasse nesse espaço infindo, né, que é esse espaço indefinido. Então, o que eu propus? Eu propus uma brincadeira, e aí eu me dei a liberdade poética de fazer uma homenagem a Genil Zeppelin, que é a música original do Chico Buarque, mesmo que Paulinho não quisesse a música inteira no espetáculo, que eu criei uma linha melódica, eu criei umas frases para o violão que trouxessem uma lembrança da música original, que apresenta esses acordes menores, que brincam com a ideia da melancolia, somada a essa ideia de abstração. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Então eu fiz algo parecido com isso aqui, ó. Silêncio habitado. Então aqui eu já estou mostrando para vocês na prática o resultado final dessa construção, mas para o nosso exercício eu vou colocar aqui deixa eu ver uma cor, eu vou colocar em azul os nossos códigos de sonoplastia, e o código de sonoplastia escolhido aqui será uma melodia em acordes menores, com valores espaciais, que é a ideia do silêncio habitado, do silêncio ocupado que eu falei para vocês, tá bom? Claro, isso aqui, gente, é tendo como base a minha experiência, o meu repertório, né? Eu consigo pensar a música a partir desses acordes menores, com esses
com esses silêncios habitados e tudo mais. Cada um vai usar do que tem, das bagagens que tem. Então, ao invés de compor uma música, você pode, se quiser, buscar dentro do seu imaginário, dentro do seu repertório, uma música que você se sinta triste, por exemplo, quando você escuta. Uma música que te passe essa ideia de tristeza profunda. E pode utilizar essa música no espetáculo, caso caiba, entendeu? Aqui, a minha proposta, a minha ideia pro Geni era de compor uma trilha original. Mas nem sempre eu compus trilhas originais para os meus espetáculos também. Então se sintam à vontade para usar músicas que já existem. Principalmente para que vocês consigam fazer os exercícios. Mais importante do que fazer uma ideia genial é fazer. Melhor feito do que perfeito. Então, preencham esses espaços com o que vocês têm à disposição, com os recursos e os repertórios que vocês têm. E quanto mais vocês exercitarem isso, mais vocês conseguem expandir esse horizonte na hora da criação. Onde? Orfanato e rua, sentimento de insuficiência e inferioridade. Aqui na insuficiência e na inferioridade, a gente tem basicamente a mesma energia melancólica da experiência sensorial do item anterior, né? E como eu já tenho essa melodia em acordes menores, trazendo essa ideia de melancolia, de opressão, aqui eu dei continuidade a essa linha. Eu mostrei um pedaço disso para vocês. Para trazer essa ideia da espacialidade e da abstração, a gente tem essa coisa do silêncio habitado, das pausas bem espaçadas entre uma linha melódica e outra. E aqui, nesse ponto, a gente já não tem mais essa abstração, né? Porque aqui eu quero indicar um valor sensorial apenas para responder essa pergunta. Então, a segunda parte da linha melódica que eu fiz, que é o... pode caber aqui, sabe? Até porque a gente tem o lance do orfanato e da rua como elementos, o orfanato principalmente, o elemento de disciplina e de rigidez muito grande em relação às suas normas, às suas regras de funcionamento, né? Tudo tem que ser muito metódico, muito pragmático. Então, a gente pode somar a essa experiência sensorial alguma coisa que passe essa ideia também, sabe? De rigidez, de metodicidade, né? Então, quando eu faço esses acordes e tem essas pausas bem impactantes, bem marcadas, eu trabalho essa ideia da rigidez. Então, quando eu faço essa linha e eu não deixo as notas soarem, eu paro as notas de uma vez, eu tenho essa ideia da rigidez trabalhada na minha melodia. Então, fica... Aqui eu já tenho esses valores intrínsecos na minha melodia, tá bom? Mas fiquem à vontade também para experimentarem outras possibilidades a partir das observações de vocês. Então aqui eu vou colocar melodia em acordes menores também. E só para fazer para traçar um paralelo, para traçar uma correlação entre esse valor da rigidez e a experiência sensorial que a gente anotou, esse sentimento de inferioridade por parte da Geni, tanto na rua quanto no orfanato, e de insuficiência também, de se sentir menor do que aquilo que está ao seu redor, é muito causado por causa dessa rigidez também, que não permite com que ela se sinta pertencente àquilo, sabe? Esses valores opressivos, que por vezes fazem parte dessa ideia pragmática, metódica, rígida e ríspida, muitas vezes, que esses lugares apresentam, causam esse sentimento de inferioridade também. Então aqui essa ideia de rigidez também casa com a nossa experiência sensorial, tá bom? Então, melodia em acordes menores com valores metódicos, né? Metódicos.
que é o lance das pausas bem marcadas na música. Para os nossos personagens, a gente tem 4 narradores, Geni e o padre. E aqui a gente tem um acolhimento e ameaça por parte da Geni e do padre, né? E essa ameaça está ligada ao valor da intimidação também. A gente quer acolher Geni, mas o padre nos ameaça. O padre o tempo inteiro nos intimida. Então, pensando nisso, eu tenho mais adiante na melodia que eu criei, na música que eu criei, ao invés de usar melodias, eu uso já acordes, eu brinco com a ideia de harmonia, que é esse som mais cheio, né? Então aqui eu tenho coisas mais... E a melodia se encerra com esse acorde aberto e não com esse acorde seco, né? E isso, essa maciez, essa suavidade no meu jeito de tocar, trabalham essa ideia do acolhimento. Que por mais que a música seja triste, seja melancólica e por vezes intimidadora, ela me passa esse valor de que... esse valor de suavidade, né? Quase que um contraponto. Eu tenho esses acordes tristes, essa ideia triste e ríspida da intimidação, da inferioridade, da tristeza, do abandono, mas casado a isso eu tenho essa suavidade, essa leveza na execução que me dão essa ideia do acolhimento, tá? Então aqui eu vou colocar para vocês, tá bom? Para que vocês façam a pesquisa de vocês, para que vocês tentem buscar na cabeça de vocês esses recursos que eu estou apontando, com outras músicas, com outras ideias. Ao invés de colocar de novo a melodia em acordes menores com algum valor agregado, eu vou colocar música suave, tá bom? Música com suavidade. E aí cabe a vocês buscar uma possibilidade mais coerente com o que vocês acreditam para essa suavidade, tá? E essa música com suavidade respondendo ao acolhimento da Geni. E a ameaça e a intimidação, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Na construção da cena do Geni, que é a cena do padre, onde o padre é o foco da atenção, é nessa fala dele aqui, ó. Vista suas roupas, não fale o que você está inventando, mentirosa. Nessa cena, nessa hora, no Geni, no espetáculo da Geni, os fantasmas da cabeça da Geni vão sufocando ela, vão apertando ela, vão afogando ela com essas palavras que o padre está proferindo. Então, enquanto o ator que faz o padre diz esse texto, as atrizes que fazem os fantasmas vão repetindo esse texto num tom de claustrofobia, de enclausuramento que a Geni não suporta. E aí, é daí que vem a intimidação e a ameaça que o padre apresenta. Então, para essa cena, eu quis trazer alguma coisa que brincasse com isso. Então eu comecei a explorar as ideias de ruído, ao invés de trazer esses sons mais harmônicos dos acordes menores e maiores. Em vez de brincar com isso, eu quis brincar com sons desconfortáveis, com sons incômodos de se ouvir. E aí, eu trouxe isso aqui, ó. Que é um som que não casa muito com nenhum padrão estético belo, né? Musicalmente falando. E para trazer essa ideia da clausura que vai tomando conta, do sufoco que vai tomando conta de Geni, a gente vai brincando com a intensidade desse som. Então, quando o padre começa a dar o texto dele, lá atrás, vista suas roupas, não fale o que você está inventando. Eu toco o violão baixinho, para mostrar que essa ameaça está vindo, mas que ainda não veio. Mentirosa. No espetáculo, o padre e os fantasmas repetem esse mentirosa várias vezes. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. E a cada vez que eles repetem, eles aumentam a intensidade, a força dessa opressão na palavra. E eu correspondo a isso com a minha sonoplastia. Então, eu começo bem baixinho,
e vou aumentando, 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 até que fique insuportável, até que aquilo explode, sabe? É como se, meu Deus do céu, eu não aguentasse mais e aquilo ficasse insustentável a ponto de explodir. Então eu brinco com essas ideias para trazer essa proposta da intimidação e da ameaça. Então aqui a gente pode colocar sons desconfortáveis com valores que trabalhem a claustrofobia. Claustrofobia, é isso mesmo, né? Claustrofobia. Claustrofobia. Muito bem. Isso tudo vai ajudar a gente nessa ideia da intimidação, da opressão, do sufoco, né? Da angústia latente. Então aqui nós temos a subordinação forçada para o quê? Geni foi abandonada no orfanato, Geni foi expulsa do orfanato, subordinação forçada. Por que a gente anotou a subordinação forçada? Porque tanto a mãe da Geni quanto a Geni não tinham escolha para nenhuma dessas coisas que aconteceram com Geni. Elas foram forçadas a tomar essas decisões. A Geni, no caso, nem tomou decisão, ela só foi abandonada no orfanato e depois ela só foi expulsa do orfanato. Para esse momento, eu brinquei com esses elementos que eu já mostrei para vocês, mas mais do que isso, caiu no meu colo, felizmente para mim, uma canção da Clarice Rodrigues, a filha do Paulinho aqui do quintal. Clarice escreveu uma música que se chama Ele Não, e a gente utilizou essa música no espetáculo. A música também tem uma harmonia, uma melodia que brinca com essa ideia dos acordes menores, da tristeza, da melancolia. Então eu aproveitei essa melodia da Clarice para esses momentos de subordinação forçada. Por quê? Primeiro, porque esses acordes, essa ideia melódica, essa batida, essa levada já me passam essa noção de falta de escolha, né? Essa noção de impotência que a gente vai trabalhar nas experiências sensoriais. Mas acontece uma coisa legal que eu vou explicar com um pouco mais de detalhes adiante, que a letra dessa música traz um contraponto a essa ideia, porque é uma música de protesto, uma música de reafirmação de valores e de existência. Não, eu que não vou calar a minha voz diante dessa cegueira feroz que assombra e que mata, que me deseja morta e esfolada. Isso tem muito a ver com Geni. Geni, ela vai lutar, ela vai bater de frente contra essas forças opressoras mais adiante na história. Mas para esse momento, somente a melodia e a harmonia da música da Clarice já me bastavam, porque eu trabalhava essa subordinação forçada a partir desses elementos, esse elemento da falta de escolha. Então a música essa batida, se eu toco ela um pouco mais compassada, um pouco mais cadenciada, isso já me traz um pouco desse valor da subordinação forçada. Já me traz um pouco desse valor dessa ideia de que por mais que eu não queira, por mais que eu lute contra, eu vou ter que obedecer ao sistema. Por que isso traz esses valores? Porque muitas músicas feitas na época da ditadura seguem mais ou menos essa ideia. E essas músicas trabalhavam com os mesmos valores que a música de Clarice trabalha. Na letra havia o contraponto, por vezes metafórico, por muitas vezes metafórico por causa da censura, mas na letra existia esse contraponto mostrando que a gente ia lutar, que a gente ia vencer, que a gente ia superar, mas os acordes eram tristes, os acordes eles mostravam pra gente, eles evidenciavam sonoramente essa ideia de que nada estava sendo fácil, de que tudo estava sendo forçado, de que era difícil, mas a gente ia superar. Então, para parte da subordinação forçada, eu quis trazer a música Ele Não, da Clarice Rodrigues, para trabalhar esse valor.
Vocês vão ver do que eu estou falando lá na frente, quando eu mostrar o resultado final para vocês. Mas aqui, para nós, eu vou colocar música, ele não. Por quê? E aí já vou pontuar outra coisa para vocês. Por que que aqui no exercício eu só estou usando músicas? Vou colocar também somente instrumental da música, tá bom? Por que que aqui no exercício do texto eu só estou usando de músicas e de melodias para criar essa trilha sonora? E às vezes de sons confortáveis, mas também vindos do violão. Porque foram os elementos que eu trabalhei na Geni, que eu usei para compor a trilha sonora e a sonoplastia da Geni. Mas, mais uma vez, cada um vai utilizar dos recursos que tem, das ideias que tem para isso. Então você, na sua casa, caso não toque violão, caso não toque nenhum instrumento melódico, pode sim usar de som mecânico, pode usar de músicas que já existem, pode usar músicas instrumentais de alguns filmes. Fiquem à vontade para experimentar todas essas possibilidades, porque esse momento do processo é de fato o momento de experimentação. Para eu chegar a esses resultados que eu estou colocando aqui, eu testei muitas coisas que foram descartadas. E vocês vão viver esse mesmo processo na hora de compor a trilha sonora ou a sonoplastia do espetáculo de vocês, do filme, da novela, seja o que for. É raro quando a gente tem uma ideia autossuficiente de cara, sabe? Às vezes, por mais que a ideia seja boa, a gente tem que lapidar e reformular e adaptar para ela se encaixar naquele contexto que a gente está criando. E tá tudo bem, esse é o barato do processo criativo. E não fujam disso, se divirtam com isso, tá bom? Então, continuando para encerrar, nos últimos 2 pontos aqui da nossa história, temos o porquê, trabalhando o valor da impotência também, pela parte da mãe da Geni, que não tinha condição de cuidar da filha, e por parte da Geni também, que foi expulsa por ser considerada uma ameaça àquele sistema, serviu de exemplo, né? Então, para trabalhar esses valores da impotência, no caso da construção do Geni, essas cenas elas estão muito amarradas umas às outras, elas acontecem quase que ao mesmo tempo, todos esses valores. Então eu não pude trabalhar um som específico para cada uma dos elementos, sabe? Então eu usei por muitas vezes a mesma música para trabalhar todos esses valores. Lá em cima, por exemplo, no caso da linha melódica que eu fiz, eu apenas mudo a forma de executar esse som. Para trabalhar a ideia do valor espacial, para trabalhar a ideia do valor metódico. A mesma música trabalhada de formas diferentes para cada uma das intenções que eu queria colocar. Aqui aconteceu a mesma coisa. Essa ideia da impotência, ela está muito presente na parte em que Geni é expulsa do orfanato. Então aqui a música que eu utilizei também foi Ele Não, de Clarice Rodrigues, tá bom? E no caso da mãe que não tinha condições de cuidar da filha, é uma cena que não tem no espetáculo. É um texto que serve apenas para referência para os atores. A gente não levou para a cena. Portanto, eu não criei uma sonoplastia para esse momento, para esse caso. Mas aqui, se vocês quiserem fazer esse exercício, esse experimento, né, fiquem à vontade. A gente pode pensar, por exemplo, para a mãe que não tinha condições de cuidar da filha, esse sentimento de impotência, uma música que me vem à cabeça, não vou saber tocar ela agora, mas dá para mostrar para vocês, que é de uma música que tinha uma propaganda de alguns anos atrás sobre o abuso infantil, que era uma música: socorro, não estou sentindo nada, não vai dar mais pra chorar, nem sorrir, por favor, uma ajuda pequena, um aviso, um telefonema. Me esqueci de quem é essa música agora, mas vai estar aparecendo aqui embaixo para você o nome. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Essa música me traz essa ideia de impotência. Então, se a gente fosse fazer essa cena, por exemplo, da mãe de Geni que não tinha condições de cuidar da filha, ou da Geni que se sentiu perdida e impotente quando foi abandonada, quando foi expulsa do orfanato, eu poderia usar essa música. Então,
eu vou colocar aqui como rubrica pra gente, só pra gente ter esse norte no nosso estudo, canção melancólica com aspecto de impotência. E aí eu sugiro essa música, né, nesse caso, mas vocês podem pensar em outras também, né? Podem pensar, além das músicas, podem pensar um som que mostre essa impotência de repente, né? Fiquem à vontade. E no como, aqui, com truculência, e esse como que ficou aberto, né, por causa da mãe que não tinha condições de cuidar da filha, a opressão e a força impositiva, né, desse braço que nos segura e nos joga de um lado para o outro, sem que a gente possa fazer muita coisa, porque essa força é maior do que nós. Então, para essa força, eu também trabalhei esses valores da rigidez, da metodicidade, do pragmatismo, da rispidez militar, por vezes, né? Então, são esses os valores também trabalhados aqui. E para lutar, para bater de frente com dessa força impositiva, a letra da música de Clarice, o Ele Não, cai como uma luva e casa muito bem nesse momento do texto. Lembrando que logo depois de Geni ser abandonada, ser expulsa do orfanato, existe o texto da Ingrid, o texto Desobediência. Nesse texto, ela fala muito sobre essa vontade dela de não mais obedecer aos mandos e desmandos do patriarcado. Então, ela reivindica o direito que ela tem de clamar, de gritar com essa voz que clama por revolução, parafraseando um pedaço do texto dela. Então, a letra da Clarice casa com uma luva nesse momento também, e foi ela que eu usei para trabalhar essa ideia de novo de contraponto, da força impositiva que nos torna impotentes na música Ele Não, no instrumental da música Ele Não, e depois, adiante, a gente tem a letra da música trabalhando esses valores junto com o texto da Ingrid, esse valor da minha vontade latente, potente e grandiosa de bater de frente com esse sistema. Então aqui, mais uma vez, eu vou colocar música Ele Não, dessa vez com letra e instrumental, por causa desses valores que eu disse para vocês, mas fiquem à vontade para experimentar outras possibilidades na casa de vocês, tá bom? E assim ficou o nosso exercício. A gente tem os elementos do eixo narrativo identificados. Logo depois, nós temos também as experiências sensoriais ligadas a esses elementos. Lembrando que aqui a gente fez um estudo bem metafórico para essa ideia de experiência sensorial, né? A gente foi para um lado muito mais sentimental, muito mais emocional do que necessariamente física. Mas, como foi mostrado no exercício anterior, a gente ainda assim conseguiu associar alguns elementos. Associar um valor físico, um valor tátil, um valor visual, enfim, um valor sensorial de fato a esses elementos. E logo depois nós temos um código de sonoplastia criado a partir dessas experiências sensoriais e de outros valores que eu trabalhei, que eu pude trabalhar no espetáculo da Geni. Esse foi o nosso exercício. Deixo vocês agora com um trecho que ilustra tudo isso que eu falei. Vamos assistir um pedacinho do espetáculo Geni, uma apresentação feita por alunas e o aluno Brandon aqui do Quintal. Espero que vocês gostem e até as próximas. Muito bem, esse foi o nosso quarto encontro para falar a respeito de sonoplastia. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o conteúdo. Espero que vocês estejam se interessando ainda mais, gostando do que está sendo passado, do que está sendo produzido. E mais do que isso, que vocês continuem desenvolvendo essa pesquisa por conta própria. Porque a ideia disso aqui é justamente mostrar o ponto de partida, mostrar o início dessa trajetória para vocês. E mais do que isso, que vocês
desenvolvam suas próprias trajetórias, que vocês descubram seus próprios caminhos, assim como eu descobri os meus. Durante todos os nossos encontros, eu falei muito sobre essa questão de que a minha experiência, o meu método, o meu jeito de pensar e de executar a sonoplastia está muito ligado às práticas que eu tive, porque o meu estudo está muito mais no campo prático do que no campo teórico. Então, a ideia aqui é justamente mostrar para vocês que a partir dessa experiência, eu estou dando para vocês um início, uma fagulha de uma pesquisa, de um desenvolvimento, de um estudo que vocês vão fazer por conta própria. Vocês vão criar suas próprias linguagens de trabalho artístico e continuarem nessa caminhada. É sempre importante ressaltar que esse projeto, essas oficinas do Quintal, só estão sendo possíveis porque nós contamos com recursos da Lei Aldir Blanc estadual. E é essa lei que nos permite continuar trabalhando em período de pandemia. Espero que no momento oportuno, que quando possível, quando todo mundo estiver vacinado, a gente possa se encontrar em experiências e oficinas presenciais. Enquanto isso, a gente fica aqui utilizando dessa janela da internet da melhor forma que a gente puder para compartilhar conhecimento com vocês. Um abraço e até o próximo encontro.